1 Coríntios 6, a partir do versículo 1 diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Até aqui, tá bom, queridos? Apenas até aqui. Se você puder, fecha teus olhos mais uma vez, por favor. Só mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos a ti. Nós damos graças ao Senhor por estarmos reunidos na tua presença, Senhor, e pelo privilégio que nós temos de poder, Senhor, meu Deus, aprender com a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito verdadeiramente nos auxilie na compreensão da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu vou pedir aos pais que nos ajude com os filhos, tá bom? Só por caridade, tá bom? Quando a criança estiver muito agitada, você pega ela, dá uma voltinha com ela por fora, depois você traz de volta. Irmãos, a gente está falando de um texto, e antes de eu falar qualquer coisa, eu queria colocar você dentro de um contexto, porque a gente precisa, eu tenho falado isso constantemente, nós precisamos entender o contexto daquilo que está sendo colocado por Paulo, senão a gente não entende muito do que está acontecendo. Eu vou fazer uma citação longa, na verdade, para contextualizar você. Eu não consigo memorizar toda a informação, são informações importantes que dizem respeito ao entendimento do que Paulo vai escrever aqui, tá bom? Tem a ver com a questão das leis e de como funcionava isso na época em que Paulo escreveu. Corinto era uma cidade, e se eu não me engano, a segunda cidade em importância na Grécia. A capital era Atenas. E a situação legal em Corinto era muito parecida, muito semelhante com a situação de Atenas, onde o litígio era parte da vida cotidiana, tá? Era algo que se transformou, acredite se quiser, numa espécie de entretenimento, o litígio. E por que isso, querido, tá? Aí eu vou citar aqui um escritor antigo falando sobre como o ateniense lidava com essa questão. Ele diz que praticamente todo ateniense era uma espécie de um advogado. Quando surgia um problema entre as duas partes, né, e as partes não conseguiam resolver entre si, o primeiro recurso a ser observado aí era aquilo que era chamado de arbitragem privada. Cada parte recebia um cidadão privado desinteressado como árbitro, e os dois árbitros, junto com uma terceira pessoa neutra, tentavam resolver o problema. Duas pessoas têm conflitos, não conseguiram resolver só os dois. Então, cada um escolhe alguém para lhe auxiliar, para defender a sua causa, e uma terceira pessoa que vai ouvir os argumentos dos dois e depois julgar a causa, tá? Se isso fosse suficiente, o problema morreu ali, não há necessidade de continuar. Caso essa abordagem falhasse, o que aconteceria? Então, eles levariam isso para aquilo que era chamado de tribunal de quarentena, que designava um árbitro público para cada parte. Esse tribunal aqui, querido, é provavelmente o que Nicodemos cita na pregação dele,
quando ele está explicando esse contexto, tá? Havia em Corinto, na praça principal, um tribunal montado, tá? Montado, que era chamado de Bema, era uma plataforma elevada, onde os advogados de defesa e os próprios litigantes se apresentavam para defender a sua causa. Só que isso era em praça pública, todo mundo gostava daquele evento. Lembre-se, quando nós abordamos a primeira parte da nossa pregação em Corinto, capítulo 1, 2, 3 e 4, nós falamos muito do orgulho que o Coríntio tinha, né, pelos filósofos ambulantes, né, que iam para as praças públicas e faziam as suas, lá, sabe, as suas oratórias, aquela coisa toda, e o cidadão corintiano, tem algum corintiano aqui? O cidadão corintiano gostava demais daquilo, entendeu? A ponto de a população da cidade estar dividida entre alguns filósofos. E esse hábito maligno, né, foi trazido para dentro da igreja, e aí a igreja começou a fazer a mesma coisa, a reproduzir esse comportamento secular da sociedade dentro da igreja. Aí eles criaram os partidos, o partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Cristo, o partido de, sei lá, de Apolo, começaram a agir da mesma forma, entende? Eles gostavam disso. Essa questão do litígio entre duas pessoas era algo que tinha o mesmo poder atrativo. Por quê? Porque sempre havia um advogado defendendo publicamente, né, a causa do seu, eu não sei nem como é que eu chamo isso, do seu paciente, do seu cliente, né? Defendendo a causa do seu cliente. E essas defesas ocorriam publicamente, com todo mundo tendo acesso a ela, tá? Então era algo muito concorrido e se transformou numa espécie de entretenimento. Então perceba, primeiro, era uma tentativa entre as pessoas. Eu tenho uma causa com o meu vizinho, esqueça a igreja por enquanto, tá bom? Eu tenho uma causa com o meu vizinho e eu tentei negociar com ele e não deu certo. Então eu vou levar essa causa, cada um desses vizinhos vai levantar para si alguém que vai ajudá-lo a defender a sua causa, e uma terceira pessoa que vai ouvir os dois advogados dos vizinhos e vai julgar a causa. Se feitas as defesas, o juiz lá estabeleceu a sentença lá, o que deveria ser feito, as partes concordaram, então morreu ali o processo. Se não, então vai para esse tribunal de quarentena, tá? Que é esse júri numa praça pública à vista de todos. Se até isso não desse certo, então eles levariam para aquilo que era chamado de tribunal do júri, ou tribunal de júri. Olha, todo ateniense, quando ele chegava nos seus 60 anos de idade, ele obrigatoriamente tinha que exercer o papel ou de juiz, ou de advogado, ou de litigante, ou de jurado. Ele tinha que participar, era obrigatório na vida pública do ateniense isso. Como Atenas é a capital da Grécia e Corinto é a segunda cidade de importância, então as práticas eram muito semelhantes, tá? Muito semelhantes. Se você lê em Atos 18, quando Paulo está lá em Corinto, depois de pregar, que ele está querendo ir embora de lá, ele é pego e levado diante de um juiz desse, sabe? Apresentado ali para que o juiz julgue a causa, mas o juiz, é um problema de vocês, da religião de vocês, se virem. E aí, como o povo não gostou da decisão do juiz, eles caíram na porrada lá no meio da rua mesmo. E aí o juiz, nem tchum, como diz o bom maranhense, para a situação, tá? Não se importou porque esse tribunal era um tribunal civil, na verdade. Não julgava crimes, né, político ou ideológico, essa coisa toda. Então, era mais ou menos esse o cenário, querido. Era mais ou menos esse o cenário. Os crentes coríntios, eles estavam acostumados a discutir e disputar, né, esses problemas, levando isso ao tribunal antes de serem salvos. Então, era uma atitude recorrente dessas pessoas antes de conhecerem a Cristo. E, provavelmente, tá? Provavelmente, alguns deles
mantiveram isso mesmo depois de convertido, mesmo como cristãos. Outra coisa que é importante você saber é que durante séculos os judeus eles resolviam as disputas privadamente ou então num tribunal dentro da sinagoga, tá? Eles recusavam a levar os seus problemas a um tribunal pagão, porque eles acreditavam que fazer isso implicaria que Deus, através do seu próprio povo, né, usando o seu próprio povo e os princípios bíblicos, Deus não era competente para resolver todos os problemas do povo. Então eles consideravam uma atitude de blasfêmia pegar um problema entre eles judeus e levar para um juiz pagão, para um gentio. Eles não faziam isso de forma alguma. Paulo, como um bom judeu, quando ele se depara com um problema, isso leva ele a agir e a agir severamente com relação a essa questão, queridos. Outra coisa também importante aqui é que, mesmo Roma dominando as nações naquela época e o povo judeu estando debaixo desse governo de Roma, e morando em cidades, né, exatamente em Israel, era concedido a eles o direito de continuarem essa prática, de resolver os seus problemas internamente, né? E os cristãos, por serem considerados uma seita judaica, tinham os mesmos privilégios que os judeus. Então, basicamente, esse é o contexto que nós temos em relação a essa questão toda, queridos. Nós estamos lidando com um povo que tinha prazer e que encarava essas disputas num tribunal como uma espécie de entretenimento, tá? O coríntio, na sua prática de vida, isso para ele era normal, tá? Bom, então vamos olhar aqui o problemas, o litígio público aqui, o litígio aqui entre irmãos que Paulo vai tratar aqui, é basicamente mais um pedacinho daquele fermento que Paulo falou no capítulo anterior, entendeu? Ele diz, olha, remova esse fermento velho do meio de vocês. Aqui tem mais um pouco de fermento que deve ser removido da vida da igreja, tá bom? Não é exatamente, Paulo não diz para expulsar os irmãos, mas diz que tem que ser resolvido o problema. Então vamos conhecer o problema de perto? Vamos olhar a descrição do problema que Paulo faz aqui. Aí nós vamos olhar 3 versículos apenas, tá bom? O versículo 1, 6 e 7, quando Paulo descreve exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Olha o 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Agora o 6. Mas um irmão... Aí ele vai dizer exatamente o que estava acontecendo, tá? Mas a um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Aqui nós temos o real problema que estava acontecendo. A gente não sabe dizer se aquele caso era um caso isolado ou se era algo recorrente a eles. Quando você lê o versículo 7, a impressão que você tem é que aquele problema era um problema recorrente, entendeu? Ele diz assim, olha, o simples fato de vocês moverem ações uns contra os outros já é completa derrota. Então a gente tem a impressão de que isso aqui não era uma coisa isolada. Alguns sustentam isso, mas quando a gente lê o texto, parece que é algo recorrente, que Paulo se viu na obrigação de escrever uma carta para tratar disso também, tá? Então a igreja tinha um hábito, né, de quando havia um problema, geralmente ligado a essa questão de bens materiais, tá? Quando havia um problema, eles levavam isso, reproduzindo o comportamento que eles tinham antes de conhecer a Cristo, eles levavam isso diante de um tribunal, para que isso fosse julgado por juiz ímpios. E Paulo não se conforma, querido, com a ideia de forma alguma, tá? Ele fica indignado ao saber do que está acontecendo. Olha, parte da indignação de Paulo se dá
E você vai perceber isso melhor e você vai entender melhor essa indignação de Paulo quando você olha o versículo, no capítulo 5, lá no finalzinho, no versículo 12, você encontra um texto muito interessante. Olha só, 1 Coríntios 5,12. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora. A igreja não tem a função de julgar quem não pertence a ela, tá? Não é dever, não é papel da igreja fazer isso. Até aqui tudo bem, mas não há dúvida de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Então, assim como a igreja não tem a obrigação, não tem a responsabilidade de julgar aqueles que são de fora, ela tem o dever moral diante de Deus de julgar os casos dentro, tá? E aqui, querido, a indignação de Paulo aqui se dá porque não só a igreja não estava julgando os seus problemas internos, como ela estava levando esses problemas para que não cristãos julgassem. E o pior de tudo, isso acontecia publicamente. Esse julgamento era público. Imagine o Paulo como pastor dessa igreja, e ele está imaginando a cena de dois irmãos irem a um tribunal ímpio e ali apresentarem as suas queixas e fazer com que todo mundo na sociedade conheça que aqueles irmãos estão brigando entre eles, tá? Então, parte da indignação de Paulo se dá por isso, querido. A atitude da igreja destruía o seu próprio testemunho. Quando a igreja, querido, além de criar o problema das contendas, ainda leva para fora dos seus portões, expondo os escândalos, expondo as feridas e brigas diante dos tribunais do mundo, ela envergonha a si mesma. Isso é um negócio chocante, irmãos. Nas aplicações, se a gente conseguir chegar lá, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porque eu venho de realidade onde eu vi isso acontecer, lidei com amigos que passaram por isso, de igrejas que vão para a justiça, que funcionário da igreja coloca a igreja na justiça, que igreja está brigando por patrimônio, essa coisa toda eu vi isso de perto acontecer, e isso, querido, é um testemunho muito negativo para a imagem da igreja, sabe? É uma vergonha, irmãos, é uma vergonha para a igreja. E isso roubava da igreja a sua autoridade espiritual. Pior ainda, querido, essa atitude, ela poderia desacreditar a maior evidência do cristianismo, que é exatamente o amor, né? A igreja é conhecida por pregar o amor, mas se os próprios irmãos estão se degladiando, e isso publicamente, diante de pessoas ímpias, ela perde completamente o seu poder, ela perde a sua autoridade, ela perde o seu testemunho. Sabe, é triste quando a igreja chega numa situação como essa, querido. Quando ela não consegue resolver os seus próprios problemas e ainda leva isso a tribunais seculares, envergonhando o evangelho, tá? Envergonhando o evangelho. Às vezes eu penso assim, que boa parte do testemunho negativo que a igreja transmite hoje se dá brigas, contendas dentro dela, confusões, disputa por poder, sabe? Um testemunho negativo diante da sociedade. A gente vem falando muito sobre isso, né? Semana passada nós gastamos 2 semanas para falar sobre o caso de imoralidade dentro da igreja. Essas coisas todas, querido, elas afetam a igreja e elas retiram da igreja o seu poder, o seu testemunho. Porque você olha para a sociedade e você encontra isso. Aí você vem para a igreja achando que está tudo bem, que aqui é o melhor lugar do mundo, que aqui as pessoas vão se amar. Aí você encontra a mesma realidade. A pergunta é,
tem diferença, na verdade, de lá para cá. Parece que são tudo iguais. Então, se aqui é igual a lá, qual a diferença faz onde eu estou? Eu não estou dizendo isso, querido, porque nós passamos por esse tipo de problema. Graças a Deus, como igreja, como pastor, e eu já estou aqui há 14 anos, tá, pastoreando praticamente, nós não temos isso. Eu falo isso, querido, não com orgulho não, mas eu falo isso com um certo alívio. Como igreja, nós somos uma igreja amorosa. Nós somos uma igreja que vive bem entre nós, tá? A comunhão. Nós tivemos um encontro de casais ontem lá na minha casa. Gente, que momento gostoso aquele, sabe? Que momento prazeroso aquele. De estar junto, de poder falar da realidade dos casais, de poder comer, de poder brincar juntos. Casados, adultos, pais de família, mas desfrutando de um momento tão prazeroso como aquele. Bom demais, bom demais. Então, assim, como igreja, nós vivemos bem. Eu estou abordando o tema porque Paulo está tratando, e porque eu já vim de realidades assim. Eu já passei por isso na minha própria experiência em outras igrejas. Eu sei de perto, conheço de perto a realidade que Paulo está lidando aqui, dos problemas que ele está tratando aqui. Agora veja, como é que Paulo trata disso, irmãos? Como é que Paulo lida com isso? Se você observar, o comportamento de Paulo aqui é interessante, sabe? Ele trata disso aqui por meio de perguntas, tá? Olha o versículo 2. Ele diz assim, ele apresenta o problema, né? E agora ele vai lidar com o problema. Ele diz assim: ou não sabeis, ou vocês não sabem, né? Que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Queridos, vejam o que Paulo está dizendo. Vocês não sabem que, como crentes, como filhos de Deus, vocês vão julgar o mundo? É lógico que a gente precisa tratar disso aqui, tá? Quando Paulo diz que os crentes vão julgar o mundo, existem basicamente três posições. Eu vou citar apenas duas e vou discordar praticamente das duas, tá bom? Quando Paulo diz que os crentes vão julgar o mundo, alguns estudiosos interpretam isso como se Paulo estivesse falando do milênio, tá? Boa parte dos cristãos acreditam que haverá um período de 1000 anos sobre a terra, em que o Senhor Jesus Cristo irá governar o mundo todo a partir de Jerusalém e que os crentes governarão com o Senhor Jesus. Tá? Isso é uma opinião escatológica, há uma linha escatológica muito definida, tá? Com uma argumentação longa e extensa. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Para Nicodemos, e essa é a segunda opinião, para Nicodemos, julgar o mundo significa que os crentes estarão com Cristo no dia em que ele julgará a humanidade. Ele está se referindo aqui a Apocalipse capítulo 20, quando é anunciado ali o julgamento do trono branco, quando a humanidade estará adiante de Jesus Cristo e irá prestar contas ao Senhor. Eu tenho dificuldade, querido, de assimilar isso que o Nicodemos está dizendo aqui, porque eu praticamente acredito que naquele dia toda a humanidade, não apenas as pessoas que não conhecem a Cristo, serão julgadas por Cristo, tá? É por isso que naquele dia, o texto lá diz que vão se abrir os livros e o livro da vida. Aí ele diz: aquele que não tem o seu nome no livro da vida, escrito no livro da vida, esse será jogado no lago de fogo e enxofre. Então eu penso que tanto os cristãos, talvez eu mude de ideia com o tempo, lendo alguma coisa que eu ainda não li, tá? E me faça mudar de ideia. Mas a minha interpretação é que naquele julgamento lá, tanto crentes como não crentes serão julgados. Qual é o diferencial? É que todos nós estaremos diante do Senhor e todos nós seremos reprovados pelas nossas obras. Entretanto,
há lá um livro chamado o Livro da Vida, e o nome daquele que estiver no livro da vida, mesmo que tenha sido reprovado pelas suas obras, porque o nome está no livro da vida, esse irá para o céu. É a minha opinião. Tá? Eu não vou entrar aqui porque o nosso assunto não é escatologia, tá bom? Eu não quero aqui abordar escatologia, o nosso assunto aqui é brigas entre irmãos dentro da igreja. A minha opinião, eu não vou nem defender isso, só vou apresentar a vocês, é que quando Paulo fala que nós iremos julgar o mundo, eu penso que isso se dá pelo fato de que nós estamos em Cristo. Lembra lá, quem está em Romanos, estudando Romanos na terça-feira, nós somos inseridos em Cristo, e tudo aquilo que é inferido a Cristo, é dito a respeito de Cristo, é inferido a nosso respeito, tá? Então, porque nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, pela nossa posição em Cristo, porque nós estamos em Cristo, nós julgaremos o mundo através de Cristo. Eu penso que seria isso. Eu tentei pesquisar e comecei a ler uns textos, mas eu pensei, se eu abordar essa questão, eu gastaria muito tempo, tá? Entrando nesses detalhes. E aqui, querido, a questão toda, não, assim, esse é um assunto que eu considero periférico, não é tão importante. O que Paulo quer dizer aqui é simples. Se os cristãos hão de julgar o mundo no futuro, não devem eles ser capazes de lidar com as diferenças insignificantes que geram conflito no meio deles? Se Deus lhes concedeu a dignidade de julgar o mundo, não são eles capazes de resolver os seus próprios problemas? É basicamente isso que interessa para nós. É esse o questionamento que Paulo está fazendo. Vocês não sabem que vão julgar o mundo? E se foi dado a vocês tamanho privilégio, vocês não conseguem resolver esses problemas entre vocês? É essa a questão de Paulo. Agora, olha a segunda resposta, o segundo questionamento de Paulo. Também é muito interessante. Ele pergunta, versículo 3: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Novamente, ele fala com um ar de estupefato, ele está ali chocado com a realidade da igreja, porque parece que essa é uma realidade que a igreja conhecia muito bem, entende? Por isso ele pergunta: vocês não sabem? Vocês não compreendem que essa é a posição de vocês, que esse é o papel de vocês? Se vocês vão julgar até mesmo os anjos, por que vocês não conseguem julgar problemas do dia a dia? Para Paulo, querido, isso aqui, essa declaração é quase que uma coisa assim assustadora, na verdade, porque é uma declaração tremenda aqui, o que ele está colocando diante de nós. E ele faz isso sem estardalhaço, ele faz isso sem preparar nada, ele simplesmente revela aos cristãos, né, que um dia eles vão julgar os anjos. Quando você vai para Judas 6 e 2 Pedro 2, 4 e 9, esses textos afirmam que os anjos serão julgados. Judas 6, 2 Coríntios 2, versículo 4 e 9, fala do julgamento dos anjos caídos, tá bom, gente? Quando a gente vai para João 5, 22, lá está escrito assim: e o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Veja, eu sei pelo contexto que aqui ele não está falando exatamente de julgamento de anjos, mas não dá para a gente não inferir, porque olha, o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ele é que vai julgar a humanidade lá no dia do juízo, e com toda certeza ele julgará os anjos caídos também, querido. Não há dúvida que esse versículo aqui inclui esse julgamento. Então, com base na nossa união em Cristo, Paulo afirma que nós haveremos de julgar os anjos no porvir. Novamente, é a mesma ideia de julgar o mundo.
Por que nós vamos julgar? Porque nós estamos em Cristo, nós estamos unidos misticamente, espiritualmente a Cristo. Então, porque nós estamos em Cristo, quando Ele julgar o mundo, quando Ele julgar os anjos caídos, nós julgaremos com Ele também, tá? É a minha interpretação disso aqui, querido. Agora veja o versículo 4. Vocês não sabem que vão julgar o mundo, vocês não sabem que vão julgar os anjos, portanto, olha só como ele vai concluir isso. Quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Ou, simplificando ainda mais, por que então ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre vocês? Eu não sei se vocês conseguem perceber, querido, mas quando você lê o texto, você percebe em Paulo uma frustração muito grande com a atitude da igreja. Paulo está decepcionado com a igreja, com a maneira como eles estão lidando. Lembra lá do capítulo 5? Quase todo o capítulo foi escrito não exatamente para tratar do caso do irmão lá que estava em adultério, lá que estava lá em imoralidade, mas para lidar com a igreja, que mesmo sabendo o que estava acontecendo, ela não se posiciona, ela não julga a situação, ela não resolve a situação. Então Paulo está chateado com a igreja. Novamente, um outro caso muito semelhante, não na mesma dimensão do que estava acontecendo lá, mas novamente muito semelhante. A igreja está passando por problema. Tem irmãos dentro da igreja que estão lutando entre si, brigando na justiça entre si, e a igreja não faz absolutamente nada para resolver o problema. Isso deixa Paulo muito chateado. E o motivo, querido, é simples. Se você pensar com a mente de Paulo, né? Se Deus os considera dignos de julgar o mundo e até mesmo os anjos, como, e aí a pergunta que choca Paulo, né? Como vocês podem levar seus problemas para juízes ímpios resolverem? Isso não entra na cabeça de Paulo. Ele é um bom judeu. O judeu nunca levava os seus problemas a um tribunal gentil. Eles sempre resolviam isso entre eles, entende? Então Paulo está aqui indignado. É como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, olha, vocês não conseguem perceber o quão absurdo é esse comportamento? Não conseguem perceber o quanto isso desacredita a mensagem do Evangelho? Não percebem que essa atitude mina completamente o testemunho da igreja diante da sociedade? Ah, pastor, você não está exagerando, não? Eu vou te dar uma cena, querido. Eu vou ver, eu passei um bom tempo digitando isso aqui em casa, imaginando essa cena. Imagine a cena. Dois irmãos em Cristo, vamos atualizar, tá bom? Vamos imaginar aqui o Buriti, vamos esquecer um pouco Corinto agora, vamos imaginar. Dois irmãos em Cristo, diante de um juiz ímpio, e isso em praça pública, todo mundo vendo, todo mundo assistindo, tá bom? Então vamos lá. Imagine aí, dois irmãos em Cristo diante de um juiz ímpio, cercado de pessoas curiosas assistindo o embate entre eles. De repente, alguém chega e pergunta: quem são esses que estão disputando e pelo que estão disputando? Outro responde: são dois irmãos lá da Cairós. E o motivo é que um passou a perna no outro. Parece que um deles vendeu uma casa para o outro, mas esse não pagou e não quer devolver a casa. É por isso que eles estão brigando aí. Agora você imagina o testemunho disso para a sociedade. Mas não são crentes? Por que os dois estão brigando? A igreja não prega o amor? Não fala do amor de Deus? A igreja não fala de unidade? Não fala de comunhão? Por que estão brigando e publicamente expondo a igreja à vergonha? Por isso que Paulo está indignado, chateado, frustrado. O próximo passo aqui, querido, é que agora ele já questionou, ele está perguntando assim: o que? Deu amnésia em vocês, foi? Vocês não sabem que vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vão julgar os anjos? Agora ele parte para a ironia mesmo, tá bom? Agora Paulo parte para a ironia. Olha o versículo 5. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe ao menos um sábio entre vocês que possa julgar seus irmãos?
mas um vai a juízo contra o outro, e isto diante de não crentes. O apóstolo está tão entristecido, querido, e chateado por causa dessa situação, que ele intencionalmente deseja envergonhar a igreja. Como é que ele faz isso? Ele pergunta, olha só, irmãos, ele pergunta se não existe pelo menos um sábio entre eles. Ah, pastor, mas isso, como é que isso envergonha? Se você voltar um pouquinho atrás e lembrar das ministrações que nós fizemos ali dos capítulos 1, 2, 3 e 4, tá bom? Ali nós dissemos várias vezes que muitos irmãos lá em Corintos se julgavam mais sábios e mais espirituais do que o próprio Paulo. Eles se julgavam mais sábios e mais espirituais do que o próprio Paulo. Eles consideravam a própria pregação de Paulo um lixo, não davam importância para isso. Agora Paulo vai e pergunta: vocês que se acham tão sábios, será que não tem ao menos um entre vocês, um desses sábios aí, que possa resolver a situação? Onde é que está a sabedoria de vocês? Como uma igreja com tantas pessoas sábias pode recorrer a juízes ímpios para resolver os seus problemas? Ele apela mesmo, querido. Ele está sendo sarcástico, ele está sendo irônico, porque ele quer chocar a igreja, ele quer escandalizar a igreja, para ver se a igreja cai na real e corrige aquele problema que está acontecendo entre ela. E, irmãos, ainda não terminou. Agora ele vai para a parte mais difícil. Imagine que questionar eles, se eles não sabem que vão jogar o mundo, os anjos. Imagine que Paulo aqui ironizar com a pretensa sabedoria que eles tinham. Imagine que nada disso resolveu. Então ele vai para o absurdo de dizer uma coisa como essas aqui. E essa é a parte mais difícil do texto de hoje, tá bom? Versículos 7 e 8, irmãos. Acompanhe comigo. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Eu não sei, novamente, se vocês conseguem perceber, querido, mas há uma tristeza profunda no coração de Paulo. Olha, irmãos, leia, ouça as palavras, mas tente imaginar Paulo escrevendo isso. Ele está dizendo, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Essa igreja, querido, a quem Paulo está se dirigindo, foi fundada por ele. Foi pastoreada por 1 ano e meio, mais ou menos, por Paulo. Foi ele que colocou os alicerces espirituais na vida desses irmãos. Ele se sente como um pai espiritual, tá? E agora está sabendo da situação que os filhos espirituais estão envolvidos em escândalos. Aqui, querido, não é só frustração pessoal. Na verdade, eu acredito realmente que essa é a menor das preocupações. A chateação, a decepção de Paulo não é exatamente porque ele estão me envergonhando. O problema não é esse, querido. O grande problema aqui é que, agindo dessa maneira, a própria igreja fornece à sociedade motivo suficiente para ridicularizar a mensagem do Evangelho e o próprio Cristo. Não tem como. Quando a gente lê Romanos capítulo 2, você vai encontrar basicamente Paulo repetindo essa mesma coisa. Os judeus que diziam ser o povo de Deus, o povo da lei, que amava a lei, que conhecia a lei, capaz de ensinar até mesmo para uma criança, Paulo está dizendo, olha, vocês que dizem tanto amar a lei de Deus, dizem tanto ser conhecedores da lei de Deus, aí ele vai dizer, olha, as pessoas estão blasfemando o nome de Deus por causa de vocês. Por quê? Porque vocês dizem conhecerem, dizem que são professores, mas vocês mesmos estão desobedecendo a lei. As pessoas vendo o comportamento, vocês têm uma atitude
Falando é uma coisa, mas agindo é algo completamente diferente. E essa distorção, querido, da fala para o comportamento faz com que as pessoas blasfemem o nome de Deus. É mais ou menos isso aqui, irmãos. A atitude daqueles irmãos em praça pública, brigando por alguma coisa material, daria às pessoas motivo suficiente para ridicularizar a mensagem do Evangelho e desacreditar do nome de Jesus. Novamente, Paulo diz assim: olha, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Paulo está dizendo: não importa quão sábios ou espirituais vocês se acham, o fato de haver esse tipo de situação entre vocês indica o mais absoluto fracasso da igreja. Tá, mas aí alguém pergunta: Paulo, e o que fazer? Ele responde: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? A proposta de Paulo, querido, não está focada aqui no direito ou na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. Ele diz aqui que sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o evangelho com isso. Abra mão do seu direito, mas não permita que o nome de Cristo seja envergonhado. Eu sei, irmãos, eu sei, e a gente precisa ser honesto, que não é algo fácil que está sendo pedido aqui para a igreja, tá bom? Mas há todo um respaldo. Paulo não está falando isso apenas da cabeça dele, querido. Ele está falando isso baseado nas palavras de Jesus, baseado na experiência do Velho Testamento. Vou te dar aqui alguns motivos para que você entenda o posicionamento de Paulo, tá bom? Mateus 5,38 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Essa última parte aqui, quem gosta do The Chosen viu isso acontecer na última temporada, né? Quando a gente vê aquilo que está sendo dito, sendo vivenciado, praticado, você leva um choque. Veja, querido, esse é o posicionamento da Bíblia. Você vai encontrar isso lá no Velho Testamento. Lembra lá de Abraão? Abraão, ele carregou consigo um sobrinho chamado Ló. Os dois enriqueceram demais. A terra onde eles estavam era pequena para os dois, estava dando briga entre os pastores dos dois. E Abraão, como um bom homem de Deus, chegou para o seu sobrinho e disse: olha, a terra está aí diante de ti, escolhe o lugar que tu quer. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. A Ló olhou a terra, me escolheu a melhor parte, e Abraão, que por ser mais velho, por ser tio, tinha a preferência, ele simplesmente resolveu abrir mão do seu direito para que houvesse paz entre ele e o seu sobrinho. Você vai encontrar o mesmo princípio retratado também em Davi. Lembra lá, Saul tentou matar Davi não sei quantas vezes lá, e por 2 vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi para matá-lo, e ele disse: não vou tocar no ungido do Senhor, né? Se Deus quiser matá-lo, Deus que o mate, eu não vou fazer isso. Na verdade, ele está abrindo de um direito legal que ele tinha como homem de se defender e de eliminar o seu inimigo, mas ele simplesmente abriu mão para confiar no Senhor. Sabe, lendo algum material... Oi, mas eu estou preocupado com o horário. Porque eu tenho as aplicações práticas para fazer, e se eu não fizer hoje, perde o sentido na semana que vem. Ainda tem ceia aí. Vamos lá, rapidinho. Você segura as pontas um pouquinho, tá bom? Vamos para a aplicação prática, rapidinho, só para a gente poder, porque eu vou... Só quero dizer uma coisa, e eu quero que isso fique gravado no nosso coração. Nós não passamos por isso, graças a Deus, nós não sofremos com esse tipo de situação, nós nunca sofremos com isso, tá? Graças a Deus.
Mas entenda uma coisa: sabe quem é a única pessoa que ganha quando há disputas dentro de uma igreja? Sabe quem é o único que sai lucrando com isso? O diabo. É. Vamos para as lições práticas. Bem simples, irmãos. A igreja precisa resolver seus próprios problemas. É a primeira lição. Eu repito a vocês, tem sido comum hoje que irmãos processarem a igreja por questão de disciplina. Eu conheci um caso específico em que o irmão cometeu um pecado grave na igreja. A liderança reuniu e disse: nós vamos disciplinar você. E ele disse: se a igreja me disciplinar, eu vou para a justiça requerer danos morais. O pastor ficou com medo, recuou, entendeu? E aí até me orientou: pastor, quando você for fazer o estatuto da igreja, procure um bom advogado e coloque lá no estatuto: se proteja e proteja a igreja. Porque tem gente hoje indo para a justiça, denunciando a igreja, requerendo pagamento de indenização, indenização por danos morais, porque a igreja disciplinou o irmão. Eu não vou entrar no mérito, tá bom, querido? Lá eu sei que o camarada estava todo errado, conhecia o cidadão, conhecia a igreja, conhecia o pastor, conhecia os irmãos, o cara estava todo errado, mas ele disse: se me exporem publicamente, eu entro com uma ação na justiça por danos morais. Tem havido também, querido, pessoas que prestam serviço na igreja e depois vão à justiça em busca de seus direitos, às vezes por uma questão de justiça mesmo, outras vezes fazem isso de má fé, tá bom? Tem ocorrido também disputas judiciais por causa de prédio da igreja, já presenciei isso, ou por disputa interna entre pastores. Essas coisas têm acontecido, irmãos. E veja, nós não podemos, querido, dizer assim: ah, pastor, isso é antiético falar sobre isso. Não, querido, Paulo está falando sobre isso aqui. Paulo está expondo o problema da igreja. Dois irmãos estão brigando por causa de bens materiais, estão indo para a justiça, expondo a igreja, envergonhando o nome da igreja, envergonhando o testemunho da igreja, menosprezando a mensagem do evangelho com isso, ou levando pessoas a menosprezar a mensagem do evangelho por causa disso. Só que a mensagem bíblica com relação a essa questão, irmãos, é muito clara. Escute, será que a igreja, cuja dignidade aos olhos de Deus é tão elevada, a ponto de ela ser chamada para julgar o mundo e os anjos caídos, não consegue resolver os seus próprios problemas? Mais ainda, irmãos, se de todo não for possível haver consenso entre as partes, então é preferível sofrer prejuízo do que envergonhar o nome do Senhor Jesus. É essa a orientação de Paulo para a igreja. Sofra o prejuízo, abra mão do seu direito, mas preserve a igreja, preserve o nome de Cristo. E a segunda aplicação eu estou indo bem rápido por causa do tempo, tá, queridos? Deveria ser prioridade máxima na vida de todo crente zelar pelo testemunho do Evangelho e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, escute bem o que eu vou te dizer. Jamais deveríamos oferecer ao mundo motivo para que as pessoas desprezem a mensagem do Evangelho e escarneçam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um chamado, querido, é um chamado. Se for necessário, abra mão dos seus direitos, mas não seja motivo de vergonha para a igreja, ou não seja o motivo que muitos vão usar para dizer: bom, eu não vou ser crente porque ser crente como o irmão isso eu não quero. Alguém já ouviu isso aqui de perto, de alguma pessoa? Eu já ouvi demais, irmãos. Ah, pastor, ser crente como fulano, eu prefiro ficar como eu estou. Não faça isso, querido. Não faça isso. É vergonhoso para você, é triste para a realidade da igreja, mas pior de tudo, lança o nome de Cristo na lama, envergonha ao Senhor.
Faz parecer que a morte de Jesus não teve nenhuma utilidade. Faz parecer que o sacrifício de Jesus não... Bom, eu vou deixar uma mensagem para nós. É que a gente deve fazer um esforço muito grande, consciente, de zelar pelo nosso testemunho para o bem da igreja, mas mais ainda para o bem do nome de Cristo. Nós somos cristãos, nós carregamos o nome de Cristo conosco. Onde você for, não importa se as pessoas não conhecem você, você está ali. Paulo chama isso em 2 Coríntios chama a gente de embaixadores de Cristo. Você representa legalmente o reino de Deus onde você estiver, querido. Você é um representante legal do nome de Deus, do reino de Deus, onde você estiver. Grave isso no teu coração e lute para manter um bom testemunho, tá?